Olá, eu vou aqui fazer uma pequena viagem. Enquanto vou fazer esta pequena viagem para ir fazer um trabalho no exterior, hoje vou-vos falar de uma situação de qual eu fui confrontada hoje. Mas antes de começar a falar e de vos transmitir esta parte desta situação, que é um caso, uma história de vida real, peço-vos que ativem o sininho, que subscrevam o meu canal, que partilhem os meus vídeos para que eu tenha mais subscritores, partilhem pelos vossos amigos, pelos vossos conhecidos, para que os meus vídeos possam chegar a mais pessoas. Então, qual é que é a história que eu vos tenho para contar, que é uma história de real hoje? Enquanto eu estava a trabalhar, eu fui confrontada com um senhor que veio ao meu encontro para pedir ajuda, porque ele anda muito estressado, anda com alguns problemas e então veio conversar comigo sobre uma situação da sua vida neste momento. Então eu vou-vos contar a história. Este senhor é um senhor de cor escura e trabalha com pessoas de cor clara, e então a situação que o está a magoar, que o está a ferir, é com o chefe que trabalha com ele. É uma situação muito desagradável. Porquê? Porque ele veio falar comigo que é discriminado por esse chefe e que esse chefe que vive com racismo, trata-o com racismo, porque esse chefe olha a tudo o que ele faz. Ele diz que se vai andar porque vai andar devagar, se faz as coisas porque não faz bem feito, que já está ali há uns, não sei se é 2 anos, com essa pessoa, mas que encontra todos os dias a mesma situação, que olha a forma como ele come, olha a forma como ele anda, olha a forma como ele trabalha, e ele está a ficar super cansado. E então ele contou uma história que já estava há muitos anos em vários trabalhos, mas que nunca passou por esta situação, porque ele era casado, tinha 2 filhos e a sua esposa faleceu há 1 ano de câncer, e então ficou com as crianças ao encargo dele para cuidar. E então ele tem que ter um trabalho para poder sustentar os filhos. E então ele diz que se não fosse a situação de ter que sustentar os filhos, não permitia esta situação, mas diz que tem que se sujeitar, que tem que se calar, que é uma pessoa que não gosta de falar de ninguém,
que não responde, mesmo o chefe tem por hábito, quando ele está a acabar um trabalho, ou que está quase na hora dele sair do trabalho, que lhe vem dar outro trabalho para fazer, mesmo às vezes que falta 1 hora, meia hora, e ele vem-lhe pedir para fazer outros trabalhos. Ele até me disse que quando começou a trabalhar com esse chefe, nesse trabalho, que tinha um lugar de trabalho, tinha um trabalho fixo para fazer. Entretanto, entraram mais pessoas ao trabalho e passou esse trabalho para uma outra pessoa que é de cor clara e que entrou e lhe tiraram o posto de trabalho onde ele estava para fazer outros trabalhos. Ele até me disse que para ele é tipo que é o tapa-buracos de fazer aquilo quando falta alguém, quando há qualquer pessoa que falta, ele vai fazer o trabalho daquela pessoa, depois tem que fazer o dele, mas nunca tem um trabalho certo. É tipo, como ele disse, uma palavra esquisita, mas que ele até disse que o consideram tipo o tapa-buracos, porque quando falha alguém, lá vai ele fazer o trabalho. Também que o chefe lhe chama a atenção, que ele tem que fazer o trabalho mais rápido e que é isso que ele passa para os superiores. É que para a direção que ele é muito lento, que não faz o trabalho bem feito, e então ele queixou-se que o prejudica pessoalmente, psicologicamente, e que muitas vezes que anda revoltado, mas que nem diz nada para não arranjar problemas. E então cala-se a tudo o que o chefe lhe diz, porque realmente não quer entrar em confusão, não quer entrar em guerra com o chefe, e então lá aceita sempre tudo aquilo que o chefe lhe vai dizendo. Mas ele até me disse que o chefe que o faz de burro, mas que não é burro, que percebe bem que é uma discriminação, que é um racismo, e que até já procurou um advogado para o aconselhar no que é que ele poderia fazer. E então ele veio ao meu encontro para pedir ajuda, para se acalmar, porque anda muito estressado, não conta aos familiares, não conta aos filhos, e contou uma história de vida dele, para que nós às vezes compreendemos aquilo que as pessoas passam, que muitas vezes não damos valor. Ele diz que quando era ainda jovem, ainda criança, era muito novo, acho que tinha 12 ou 13 anos, o seu pai morreu. E então o seu pai morreu e ele era o filho mais velho, passou a ser o homem da casa e tinha muitos irmãos. Então ele teve que cuidar dos irmãos, cuidar da mãe e teve que começar a trabalhar para poder ajudar a família. Todo o dinheiro que ele ganhava era para a casa, era para a mãe, para os irmãos, porque ele era o homem mais velho e o seu pai tinha morrido.
e ele diz que teve que emigrar, que emigrou para a Suíça, e com o seu trabalho, tudo o que ganhava, enviava para a mãe, para os seus irmãos, para ela tratar dos irmãos, porque no país dele era assim que tinha que ser. Se faltasse o homem da casa, o que era o pai, neste caso, que tinha que o filho mais velho assumir a responsabilidade de ajudar na casa. E então ele diz que por vários anos a vida dele foi assim, foi ajudar e trabalhar para ajudar a mãe a sustentar os irmãos, para sustentar a mãe, e enquanto todos os irmãos foram crescendo, ele depois ajudou que todos os irmãos imigrassem para outros países. Não foi só para a Suíça, foi para a América, para a Suíça e para outros países. Não me explicou quais eram os países, mas porque era uma obrigação. E então ele diz que sempre respeitou as regras, que era ter que ajudar os outros, e que sempre respeitou tudo e todos. E neste momento ele sente-se desrespeitado, porque o chefe não o respeita, porque o chefe o trata como com discriminação, como se ele realmente não fosse um ser humano. E eu acho que isto é muito desagradável. Esta situação mexeu muito comigo, porque acho que é desagradável nos dias de hoje que todos viemos aqui para trabalhar, para evoluirmos, e acho que este ser humano, como todos os seres humanos, merecem ser ouvidos, merecem respeito, porque nós todos viemos aqui com uma história para vivermos, e nós devemos de aceitar a história dos outros, como gostamos que os outros também ouçam as nossas histórias. O Senhor estava-me contando esta história da vida dele, esta situação, e os seus lábios tremiam, porque ele estava com medo de ser mais uma vez julgado, ser discriminado, e eu tentei fazer exercícios com ele de relaxamento, fazê-lo perceber que eu não estava ali para julgá-lo, estava ali para o poder ajudar a ver esta situação com calma, poder ajudá-lo a entender que ainda há muitos seres humanos, muitas pessoas que ainda não valorizaram que somos todos seres humanos, somos todos seres vivos, que estamos neste plano terreno para podermos nos ajudar uns aos outros, podermos ouvir as histórias de cada um, porque todos nós que estamos no plano terreno temos uma história para contar, seja ela qual for. Todos nós viemos aqui para evoluir, todos nós merecemos ser ouvidos, todos nós merecemos ser respeitados. E esta situação com que eu fui confrontada, não foi um confronto, que eu ouvi o Senhor com muita calma, muita tranquilidade, mas senti
senti uma tristeza nesta pessoa de como era ser rejeitado por outros seres humanos, pela o desrespeito da cor ser diferente, seja todas as cores, seja todas as raças, seja todos os seres humanos merecem respeito. E foi o que eu lhe transmiti, para ter calma, para não entrar neste desespero de tristeza, de depressão, de se sentir ali realmente posto de parte, porque ele diz que se for à casa de banho, porque vai fugir do trabalho, se for comer, porque a forma como come. Eu acho que isto hoje em dia já é um pouco realmente uma falta de respeito, porque nós todos viemos aqui com uma evolução, para evoluir, para trabalharmos o nosso ser, e é muito triste ouvirmos ainda estas histórias de julgamento, de rejeição, de discriminação. É muito triste. Isto é importante que nós combatamos esta situação para que mais pessoas aprendam a respeitar os outros, aprendam a que todos nós merecemos o respeito, seja a cor, seja a religião, seja a raça. Não existe diferença. Somos todos seres humanos que viemos aqui para evoluir, para trabalhar, e é muito triste que ainda hajam pessoas que não consigam ver esta situação de forma diferente, da vez de fazermos uma ponte de evolução para que mais pessoas possam sentir-se na tranquilidade e ajudadas. É muito importante que nós refletimos, façamos uma reflexão sobre este assunto. E aqui vos deixo esta história, uma história que é um pouco triste por falta ainda de respeito pelo ser humano, porque somos todos seres humanos. Peço que partilhem estes vídeos, que façam a vossa subscrição para que mais pessoas possam encontrar estes momentos de paz e tranquilidade. Até breve, até o próximo vídeo.